baixa a vibração, vem os obsessores, gente. E aí começa um ambaradã de obsessor com baixa energética, com consumo de drogas, com depressão, com tentativa de suicídio, com tendências, por mais que você seja Whitney Houston e tenha toda essa grana que ganhou todos os anos e a fama mundial. A gente vai falar sobre como ela tá agora. Bora. As I lay me down, Parei na letra inteira. heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you, I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. And you I hear a song, I look to you. About to lose my breath, there's no more fighting left, sinking to rise no more, searching for that open door. And every road that I've taken led to my regret, and I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my head. I look to you, I look to you. When all my strength is gone, and you I can be strong, I look to you, I look to you, oh yeah. And when melodies are gone, and you I hear a song, I look to you. I look to you, I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. I look to you. Yeah. And when melodies are gone, and you I hear a song, I look to you. Yeah. I look to you. Ooh, I look to you. Look to You
é claramente uma oração em forma de música. Como ela diz, quando as forças acabam, quando as respostas falham, quando tudo falha à volta dela, ela olha para Deus. E aí eu costumo dizer, não é o caso da mãe da Whitney Houston, mas é o caso de mães de muitas pessoas que têm desvio emocional, psiquiátrico, tal, transtornos, que um pai e uma mãe podem destruir uma pessoa do 0 aos 7 anos, onde é formado o caráter emocional dessa pessoa. E aí essa pessoa não consegue ser um adolescente e um adulto que vai e vence e que vive a sua essência. Então, do 0 ao 7 é essencial, porque tem dois mentores. Depois dos 7 anos só tem o mentor que vai ficar, o anjo da guarda. Então, é importantíssimo. E qual que é a mensagem que você está passando para o seu filho, para sua filha, se você é mãe ou pai, ou se você pretende ser, e qual é essa responsabilidade que você tem que ter? Por quê? Porque é um ser que não é que vai duelar contra você, com você, não é que vai ter esse tipo de atrito. Isso é muito do mundo de provas e expiações. Na Terra regenerada, vai existir a colaboração, o companheirismo de uma maneira menos egóica. Que a mãe, por mais que amasse incondicionalmente, competia. Quantas mães competem? E aí dá problema nos relacionamentos futuros da própria pessoa, da criança. Então, isso é muito importante. A constelação familiar vem fazendo isso, esse trabalho hoje, mas a Whitney Houston não pôde vivenciar isso. E ela teve que cantar, cantar, cantar. Mas essa canção, I Look to You, foi depois de um grande período de drogas, grande período de clínica de reabilitação, quando ela tentou a vida, quando o casamento deu errado, quando ela ficou no lixo. Ela foi encontrada, vocês lembram essas fotos dela na casa, acumuladora, tudo sujo, no banheiro, coisas horrorosas, quando ela perde um sentido da dignidade dela devido às drogas, aos problemas emocionais. Ah, mas é culpa do marido e das drogas. Não, a gente está trabalhando aqui a causa do problema. Qual que é a causa do problema? E é isso que eu falo para vocês, trabalharem sempre a causa. E se o problema está na mãe, por mais que doa, vamos tratar. Porque você não vai deixar. E isso, olhem seus filhos. Ela foi para as drogas por ser um ser espiritual índigo, que não viveu a essência, que a alma tremeu dentro porque não conseguia viver a sua essência e recorreu a subterfúgios de entorpecentes, de álcool e de cigarro. Então, isso é o que acontece com muita gente que está na droga hoje. Não vou falar com todos, que eu não vou generalizar. Mas muitos que estão em fugas emocionais, com entorpecentes, bebida, comer demais e por aí vai, é algo no emocional e no espiritual que precisa ser tratado. Aí, quando o emocional baixa a vibração, vem os obsessores, gente. E aí começa um ambaradã de obsessor com baixa energética, com consumo de drogas, com depressão, com tentativa de suicídio, com tendências, por mais que você seja Whitney Houston e tenha toda essa grana que ganhou todos os anos e a fama mundial. Então, isso é importante que vocês entendam. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que baixa a guarda dessa maneira. Ela tinha tendências? Tinha. Aí você fala assim, tá, mas ela desencarnou numa banheira com droga do lado, mas de ataque do coração. O Maradona também desencarnou de ataque do coração. Mas por quê? Porque abusou do órgão coração com muitas drogas que estimularam isso, esse músculo do coração. Tem uma hora que o músculo e o órgão não aguentam mais. E no caso da cocaína e outras coisas que ela assumiu ingerir, mas devido ao quê? Ao não tratar a causa do problema e o emocional, e não viver a sua essência, ela faz esse órgão se enfraquecer e parar. Então, isso é muito importante que todo mundo que está na droga entenda. Ah, mas é só um cigarro de maconha. Não, é uma coisa que queima sinapses cerebrais. Ao longo dos anos,
com consumo massivo, você vai ficar esquecido. Se você cheirar cocaína, 2, 3 anos, você vai fazer com que seu coração fique fragilizado. Você corre risco de ataque do coração, sim. Vide Cassa Eller, vide Maradona, vide Whitney Houston. Isso é suicídio não intencional. E vai para onde? Vai para o Vale dos Suicidas apenas. Acabou de desencarnar, tem o resgate, vai para o Vale dos Suicidas. E o que é o Vale dos Suicidas? Eu sugiro que vocês leiam o livro de Ivone Pereira do Amaral, Memórias de um Suicida. E aí acontece o grande resgate de Whitney Houston depois do seu desencarne. Muitas almas foram ajudar. Muitos espíritos desceram até o umbral grosso. Não é um umbral médio, é um umbral grosso. Principalmente porque era muito famosa. E quando é famosa, tem um cuidado que os espíritos obsessores, muito conectados à Terra, conhecem e querem destruir mais ainda. A Elis Regina, gente. Os espíritos contam que ela ficou com um aparelho que é como se fosse um saco na cabeça durante meses ou anos para não ser reconhecida, para ser tratada depois da sua morte, porque não podiam reconhecê-la no plano astral. Senão ia ser mais dificultoso tratar a Elis Regina depois do seu desencarne. Whitney Houston também. Muitos espíritos foram lá. É um tratamento que não leva um dia. Ok, morreu, foi para o Vale dos Suicidas. Eu sou uma entidade, eu vou descer no umbral e resgato. Não é isso. Não é porque o Whitney Houston que isso acontece. Existe todo um trabalho de descer lá, de proteção, de preparação. Várias vezes se desce, se analisa e, obviamente, se recupera e se resgata somente aqueles que estão abertos ao Cristo e que querem a transformação. Isso está descrito no livro da Ivone. Eles passam as ambulâncias dos espíritos no Vale dos Suicidas, tem milhões. Eles resgatam 3 ou 4. E os outros que ficam lá sofrendo. Ainda, o Dr. Bezerra de Menezes fala no livro Loucuras da Obsessão que não estão prontos à verdadeira transformação para sair do Vale dos Suicidas e do umbral grosso. Isso é espiritualidade, vocês têm que entender isso. E a Whitney Houston foi direto para o umbral grosso. E aí, depois de um processo muito amplo de trabalho e de uma entidade que é a nossa, que adora casos gravíssimos, para tirar do lodo, transformar na estrela, desce com a cavalaria Joana d'Arc ao umbral grosso. E ao lado do espírito que estava deitado no lodo, ela mesma, em espírito, Joana d'Arc, canta todas as canções que ela cantou a vida inteira numa frequência de 853 Hz, com todos os Exus a protegendo, e ela cantou The greatest love of all, I will always love you, I look to you, I am every woman. Eu sou toda mulher. E aos poucos que ela ia cantando a entidade na frequência de 853 Hz, que é uma das frequências binaurais mais elevadas, esse espírito foi despertando, foi acalmando, e ela olha para o alto e diz: Senhor, me salve. E imediatamente os espíritos pegam e levam para o primeiro pronto-socorro espiritual que tinha nas proximidades, para depois migrar para um hospital espiritual onde está há anos em tratamento. Há anos, sob custódia de Joana d'Arc, de todos os tratamentos. Agora já se planeja, com o projeto da regeneração, o seu reencarne. Muito trabalho é feito no Ministério da Reencarnação para reencarnar, não sei em qual país, mas como uma menina com várias atrofias devido a todas as coisas que prejudicou em seu corpo devido às drogas, numa aplicação da lei da ação e reação. Mas que Joana me diz que um dia todos nós que aqui estamos vamos ter um encontro essencial
um centro essencial, alguma coisa essencial, e vai vir uma menina com grandes atrofias numa cadeira de rodas, e que ela vai voltar para cantar. E a hora que ela abrir a boca, todos nós vamos compreender que se trata da reencarnação de Whitney Houston. Eu digo isso em verdade. Eu quero deixar gravado isso. Nós estamos no dia 23 de fevereiro de 2026. Então não é por acaso. E hoje, em espírito, ela frequenta os nossos trabalhos espirituais. Ela fala comigo, às vezes. Muito raro. A Joana conta notícias dela. E a Joana Dark me fala, canta ela pra mim. E aí eu canto muitas vezes sozinha para poder trabalhar isso. Antes da gente decidir dessas coisas que a gente falou que ia fazer esse entretenimento essencial, um dia eu tava, porque a Joana Viegas me mandou os vídeos, eu tava vendo aqui sozinha nas madrugadas só o trabalho, e me emocionei com ela lá, preparando isso, que é a doação energética que nós estamos fazendo, para doar para ela ter forças para voltar e superar tudo. Uma reencarnação que vai ser sublime, apesar das atrofias, mas a medicina espiritual está aí para isso. E Dr. Augusto de Almeida, já em Abadiane, não só, em tratamentos de 2 anos e meio, 3, já tirou crianças com atrofias gravíssimas e conseguiu abrir braços e fazer com que as pessoas caminhassem. E ele mesmo, no começo da minha mediunidade, mostrou como ele faz isso. Em 3 anos de trabalho contínuo e cirurgias espirituais, para desatrofiar e fazer caminhar seres espirituais que se suicidaram, que retornam com problemas físicos, mas que irão, através da medicina espiritual, se melhorar muito. Essa é Whitney Houston. Equipe.